E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, e esse vídeo aqui é um devocional. Então, o devocional de hoje, ele é um devocional específico do meu devocional. E nos meus devocionais eu tô lendo os evangelhos. Eu não sei porquê, mas eu pulei Mateus, mas eu terminei de ler Marcos e entrei em Lucas. Algumas coisas eu achei interessante, e isso que eu achei interessante eu trouxe pro devocional de hoje. E muito relevante para os dias atuais. Eu não, né? Creio que o Senhor também, porque se Ele tocou tanto no meu coração, ficou matutando tanto essa passagem de hoje, eu creio que Ele tem muito a nos ensinar. Então, vamos lá, nós vamos ler Lucas. Calma aí, eu esqueci que agora eu faço anotações. Eu fiz anotações. Normalmente, depois que eu virei mãe nos meus devocionais, tenho tido um pouco mais de dificuldade de ter os livros, eu tenho o caderninho e ter tempo para escrever. Então, quando eu falo que eu faço anotações é porque isso é um passo muito grande para mim, justamente por conta disso, né? Mas enfim, vamos lá. Lucas 4, 40 ao 44. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também. Para isso que eu fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judeia. E aí você vai lá para Lucas 5, do capítulo 5, versículo 15 e 16, que ele fala assim: Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Bom, nos evangelhos de Lucas e também nos outros evangelhos, nós conseguimos perceber muito essa atitude de Jesus. Ele sempre se retirava, ele sempre ia para lugares solitários. Lucas, ele fala muito sobre isso, né? E Jesus foi para um lugar solitário, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Repetidamente a gente vê, na minha versão, usa a versão NVI dessa daqui, a gente vê Jesus se retirando para lugares solitários. E isso, com certeza, é uma grande lição para nós, para o nosso contexto. Por quê? Primeiro, o primeiro passo de tudo é que a gente é tentado a todo instante a ser reconhecido. Nós, como seres humanos, temos a tendência a buscar a aprovação dos outros. Não adianta você chegar comigo e falar assim: eu não ligo pro que os outros estão falando. Você tá mentindo para si mesmo pro início de conversa. Porque no fundo a gente liga sim pro que os outros pensam. O importante aqui frisar é o quanto você liga. O quanto isso mede a forma que você age. Tá entendendo mais ou menos? Acho que é assim que eu quero dizer. Esse é o primeiro ponto que Jesus mostra aqui que ele não tem. A única coisa que Jesus quer que é agradar ao Pai. Então pouco importa. Não, detalhe, não é porque ele não se importava com as pessoas. Ele se importa, ele amava, ele ama muitas pessoas. Ele não se importava com a fama e o reconhecimento que as pessoas queriam dar para ele, porque esse não era o objetivo. Entendeu? E além disso, Jesus nos ensina o segundo ponto, que é esse lugar em solitude, buscar esse lugar em solitude. Ele sempre assim, ele se retirava. E sabe o que é o mais integrante? Você lendo o contexto, você vê que o momento que ele se retirava era um momento de grandes oportunidades. Olhando assim para a visão que a gente tem de hoje em dia. Era um momento de grande oportunidade. Ele fazia um milagre. Esse contexto que eu trouxe aqui para vocês, de Lucas 4, ele estava tirando os demônios e curando as pessoas. Então ele estava fazendo isso com muitas pessoas. Então imagina só, você vendo um monte de cura acontecendo e tudo mais, aquela multidão aglomerada. É um momento perfeito para ser reconhecido, para ser exaltado. O que ele fazia? Terminou ali o que ele tinha que fazer, ele se retirava. Você tá entendendo? O outro ponto que eu também mencionei pra você foi a cura de um leproso. Novamente, as pessoas levaram pessoas para Jesus curar, e ele fazia o que ele tinha que fazer e depois se retirava para um lugar e ia orar.
O que eu vejo hoje em dia é que as pessoas, elas não estão se retirando dos lugares, elas estão em busca desse lugar de reconhecimento o tempo todo. E eu acho muito interessante que Jesus faz, porque nos ensina uma coisa. Pega isso daí que lá no final tu vai entender. Por que eu quero dizer que isso é interessante? O que é diferente dos dias atuais, de que as pessoas procuram em algum momento nas redes sociais, por exemplo, alguma coisa na sua vida, alguma oportunidade para gerar um engajamento e elas serem reconhecidas, elas ficarem famosas e essas coisas. Vejamos bem, eu não acho que seja errado o ser reconhecido. Não é isso que eu quero dizer aqui. Acredito que o reconhecimento, ela é consequência de nossas ações, daquilo que a gente está fazendo. Então isso faz parte. E a Bíblia concorda com isso e eu vou mostrar aqui que o que eu estou falando é coerente. O problema tá, de verdade, é onde está o nosso coração no meio de tudo isso. Entende? O quanto que a gente quer ser reconhecido, o quanto que nós queremos a aprovação do outro, o quanto que nós desejamos e ansiamos por isso. Então isso move a forma que a gente age, enfim. Então, como eu disse, Jesus tinha muito claro a sua identidade firmada no Pai e o seu propósito aqui na Terra, que era salvar a humanidade. Então ele não se deixava levar pela empolgação das pessoas, porque eu imagino eu que em todo lugar que ele ia, as pessoas chegavam nele, aglomeravam ele, e isso, humanamente falando, deve ser muito bom, gente. Você se sentir assim, né? Nossa, a sensação de poder, deve ser muito bom. E eu falo isso porque Jesus foi 100% homem, foi 100% Deus, mas em todos os momentos, na sua maioria, ele se retirava desses lugares e procurava um lugar em solitude para falar com o Pai. É só você parar para refletir, se você estivesse assim, no lugar de Jesus, por exemplo, e operasse grandes milagres, e se você não tivesse com o coração muito bem alinhado com Cristo, com Deus Pai, aquilo facilmente ia mudar o rumo da sua vida, e você ia se deixar levar pela empolgação, e não, vou ficar aqui porque o povo me ama, me adora, e é aqui mesmo que eu vou ficar, porque esse lugar é muito bom, e isso que meu ego, meu eu quer. Eu fiquei pensativa sobre isso, né, de que realmente nós precisamos estar sempre alinhados com Deus, sempre buscando a face de Deus, porque é muito fácil a gente se levar por aquilo que a gente faz, é muito fácil a gente se levar por aquilo que os outros estão falando, e quando a gente vê as coisas dando certo e aquela, sabe, principalmente para quem trabalha com rede social e começa a crescer, e aquilo, a pessoa se envolve com aquilo e aquilo toma conta dela e ela esquece o real propósito, entende? Porque em algum momento da caminhada ela deixou esse lugar secreto com o Pai. Alinhar o seu pensamento com o olhar do Pai, entendendo esse Senhor, som do meu coração, realmente coloque ele em independência de ti, não deixe que eu me envolva ou me deixe levar pelas circunstâncias, pelas aparências, por essa fama e reconhecimento momentâneo que muitas das vezes me ajude a realmente vir fazer, cumprir aquilo que o Senhor mandou fazer, e que isso não entre dentro de mim e gere uma soberba, sabe? E também porque eu falo dessa questão do equilíbrio do nosso coração, é porque o próprio Jesus fala assim, vigie e ore para que não caia em tentação, porque o espírito, ele está pronto, mas a carne é fraca. Isso frisa de novo aquela necessidade que nós temos de ter manutenções diárias com o Senhor, de estar orando o tempo todo, porque o espírito está pronto, mas a carne quer ceder, a carne quer ali estar lutando o tempo todo contra o espírito, entendeu? Por isso que eu falo que a vida está no ordinário, e esse lugar não tem holofotes. É só você e Deus. Aqui nesse lugar você não precisa provar o seu valor, você não precisa performar. Não importa se você tem milhões de seguidores, não importa se você tem milhões no seu bolso. Nesse lugar, o que importa é o quanto você está entregando do seu coração para Deus e o quanto que você quer ser reconhecido diante dele e não das pessoas. Que é nesse lugar que o nosso coração é moldado, que o nosso coração é fortalecido, que o nosso coração é alinhado com os propósitos do Senhor. É na vida cotidiana com Deus, de fato. Como eu falei pra vocês que o reconhecimento é uma consequência, faz parte do processo. A gente vai ler em Mateus, deixa eu ler aqui pra vocês, Mateus, capítulo 5, do 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Veja bem, olha como ele termina aqui. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Isso aqui é Jesus falando, está nas bem-aventuranças. Ele fala que as nossas obras, de fato, devem brilhar diante dos homens. Mas esse não é o objetivo principal, essa não pode ser a motivação do nosso coração, que querer nos aparecer diante dos homens, entendeu? O real motivo é para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem a Deus. Ou seja, aquilo que a gente está fazendo, elas têm que estar apontando para Deus, para glorificar o nome dele. Então, nossa, ela faz isso, ele faz isso, o fulano faz isso, mas não é por ele mesmo, é para glorificar a Deus. Você entende? Quando você pega aquele reconhecimento que vem, porque não tem como, a Bíblia fala que você não tem como colocar uma cadeia debaixo de uma vasilha, não tem como você acender uma luz e meio que tampar a luz, não existe. Se você colocar uma vela onde você vai, ela vai iluminar. Você tá entendendo? É nesse sentido que tá falando aqui, ela vai iluminar. Então, que as suas boas obras iluminem diante dos homens para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. Isso faz com que entenda que, de fato, aquilo que eu tô fazendo, ele vai ter um reconhecimento. Mas é muito do como meu coração vai lidar com isso e para onde esse reconhecimento ele tá apontando. Será que é para o meu eu ou é para Deus? Então, o que eu entendo, o que eu aprendo, o que Jesus falou muito comigo em Lucas, eu tô no Evangelho de Lucas, como eu falei pra vocês, no meu devocional, até o momento agora, foram essas palavras: sempre buscar esse lugar de solitude, de que constantemente eu preciso desse encontro com o Pai, de constantemente eu preciso me retirar, quando eu vejo que o meu coração ali tá se envolvendo demais, tá perdido demais, eu me retiro do lugar. Eu me retiro e vou de encontro com o Pai, onde eu tenho meu coração fortalecido, onde eu sou moldada por Ele, onde eu sou saciada de forma verdadeira, onde realmente o verdadeiro reconhecimento importa, onde realmente a verdadeira opinião para minha vida importa, que é a opinião do Senhor, que é aquilo que Ele tem para minha vida. É nesse lugar que eu encontro essas respostas, é nesse lugar que eu quero estar, que eu quero buscar diariamente. Não importa o que eu estou fazendo, não importa quantas pessoas estão achando bom ou quão numerosos minhas redes sociais, meus ciclos de amigos. Não importa se o meu lugar de solitude não é em Deus. É muito importante nós chegarmos num ponto onde a obra não se torne maior do que o Criador. Entende? É o ponto que você está fazendo tanto, mas está longe de Deus. Deus não quer isso. Nem o próprio Jesus, que era Jesus, gente, Jesus, o próprio Deus encarnado em homem, se retirava dos lugares, não aceitava a glória terrena, glória humana, e não queria isso. Ele se retirava: quem sou eu na fila do pão? Sabe? Quem sou eu? Quem sou eu para querer algum tipo de reconhecimento, de querer glória para mim mesmo, sendo que eu sou falha, pecadora, infiel? Meu Deus! Não existe como, e não tem como não ser constrangido com tamanha humildade que é de Jesus. Ele ensina tanto, e por isso que esse devocional ele falou tanto comigo. É algo que o Senhor tem colocado no meu coração, sabe? Principalmente na fase agora que eu estou em trazer conteúdos para a internet. Você tem que estar todo tempo ali com o coração muito bem equilibrado, muito bem firme em Deus, para não se deixar envolver pelo que pensam, pelo que agem, pelo tanto que engajam, pelo tanto que não é curtido, comentado, para não se deixar se envolver com isso mesmo e esse não ser de fato o objetivo. Porque o objetivo principal é que a obra que eu estou fazendo, a obra que o Espírito Santo está fazendo, glorifique a Deus, somente a Ele. E é isso, gente. Eu espero muito que esse devocional tenha falado com você. A palavra encontre um lugar no seu coração, que o Espírito Santo venha tocar profundamente em você sobre isso e que venha fazer você refletir da mesma forma que ele tem falado bastante comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, coloca aqui nos comentários temas de devocionais se vocês gostariam que eu trouxesse aqui pra vocês. E é isso, gente. Fiquem com Deus e tchau, tchau.